Bom, aula 8 do curso React Essencial e Acelerado, estamos tratando dos arquivos React e nesta aula o arquivo index ou app.css. Bom, estamos falando de CSS, né, que é voltada à formatação da nossa aplicação, definição de cores, das fontes, do fundo, de alinhamentos, de espaçamentos, etc. Né? Então, o arquivo main.jsx, que nós já tratamos em um vídeo anterior, ele prevê um arquivo chamado index.css. Então, aquele main.jsx criado automaticamente pelo Vite, ele prevê a importação de um arquivo CSS chamado index.css, né? E que nós vimos lá naquele vídeo que nós poderíamos optar por manter esta importação ou removê-la. Né? Então, podemos ter esse arquivo? Sim, mas podemos ter outras possibilidades. Então, dando uma olhada, o que seria um exemplo de arquivo index.css, uma formatação básica, como colocado aqui, esse arquivo, inclusive, já apareceu em um exemplo anterior. No segundo exemplo desse curso, onde no primeiro exemplo nós mostrávamos um H1, no segundo exemplo nós usamos esse CSS para mudar o quê? A cor da letra e a cor do fundo. Básico, não quero entrar no detalhe do padrão CSS, não é essa a intenção. Agora a questão é, nós podemos ter esse arquivo um arquivo index.css, como esse aí ou qualquer outro, né, referenciado lá pelo nosso arquivo main.jsx, mas há outras possibilidades. Então vamos entender essas possibilidades nesse diagrama. Então vejam o seguinte, lá no topo eu estou dizendo o seguinte, existe o arquivo main.jsx, que referencia o arquivo app.jsx, que poderia ser essa aplicação que está aí colocada, por exemplo. E o que acontece? Na forma como o Vite gera o main.jsx, ele prevê que main.jsx apontará um arquivo index.css. Vejam, como esse arquivo main ele aponta um único componente app e esse componente app, né, conterá todos os demais componentes que eventualmente a nossa aplicação React tenha, 3, como nesse exemplo, dezenas, centenas, né, o que for. Esse arquivo index.css definido no arquivo main, na prática ele vale para a aplicação inteira, para todos os componentes dessa aplicação. Bom, aí a gente pode pensar assim, olha, como o arquivo main ele referenciará um único componente, que é o componente app, nós podemos tirar essa referência ao arquivo index.css do main.jsx e passar, vejam ali, descendo, eu digo, olha, main na ponta .jsx, e embaixo eu digo, olha, app aponta index.css. Main aponta index.css em cima, ok? Mas embaixo eu digo app aponta index.css. O que eu estou dizendo? Olha, a referência não precisa ficar no main. O app pode apontar esse arquivo. E se o main aponta esse arquivo, que evidentemente vai valer para ele e para todos os componentes agregados a partir dele, eu poderia pensar em renomear esse arquivo, não chamá-lo de index.css, mas chamá-lo de app.css. Então vejam, essas são possibilidades. Eu posso pensar assim, eu quero ter um CSS básico lá no arquivo main, da forma como o Vite prevê. Ou não, eu digo não, eu não quero que main mencione CSS, eu vou deixar essa responsabilidade para os componentes ou para o nosso componente app. Ou ainda posso, viajando um pouquinho mais, não ter no componente app, mas ter nos componentes que ele agrega.
ou eventualmente, a gente vai tratar isso lá no final do curso, a ideia do uso de Bootstrap, né, é a ideia de herdar formatações pré-elaboradas, reusar formatações pré-elaboradas, melhor dizendo, e se a gente reusa formatações pré-elaboradas, a gente não precisaria criar a nossa própria formatação, a gente não precisaria criar arquivo index.css, né? Ou algum arquivo .css, seja lá o nome que ele tiver e onde ele esteja colocado, quer dizer, no main, no app ou nos componentes agregados pelo app. Então, isso é uma visão que eu queria dar a respeito da inserção de arquivos CSS, da formatação CSS dentro da nossa aplicação. Tá? Então, esse conteúdo corresponde à seção 3.3 lá do capítulo 3 do nosso livro de referência e nós encerramos essa aula por aqui.